Uma agência com 13 anos de mercado, milhares de alunos enviados, encerra atividades de forma abrupta em 2025. A Vital emitiu um comunicado dizendo que, devido ao cenário atual, fecha as portas, deixando vários futuros intercambistas na mão. Neste vídeo, vou conversar com intercambistas que foram afetados por esta decisão e saber quais são os verdadeiros impactos que eles sofreram. No final do ano passado, eu coloquei como meta para esse ano, realizar esse sonho do intercâmbio. Era um sonho que eu já tinha há mais de 2 anos. Eu juntei um dinheiro e falei, não, agora é a hora de eu realmente focar nisso. E no início do ano, eu entrei em contato com algumas agências de intercâmbio e algumas escolas também, direto. E dei preferência para uma empresa que tivesse CNPJ, que tivesse uma sede no Brasil, que eu tivesse algum tipo de respaldo de leis, Então, assim, tiveram 3 opções, assim, e entre elas, a Vital, intercâmbios, O que é que fizeram vocês contratar o serviço deles? A gente fez uma prospecção de várias agências, Porque é muito fácil você digitar no Google agência de intercâmbio, vai aparecer várias opções. Então, a gente fez umas reuniões com algumas até presenciais, em Campinas mesmo, e a Vital surgiu uma reunião online mesmo. E o que mais fez a gente fechar com eles foi o suporte que eles estavam dando para a gente de tira dúvidas, a gente mandava dúvidas para eles estavam muito dispostos a ajudar. E também o que motivou bastante a gente era o preço, que era um preço mais acessível em relação às outras. Quando foi que vocês bateram o martelo e fecharam o pacote de intercâmbio? E quando seria a viagem? Então, a gente fechou o pacote com eles em março, eu acho, não sei o dia exatamente, mas foi em março, com o início do curso, dia 9 de junho. A gente vai agora, dia 6 de julho. Quando você fechou o pacote? A gente fechou em março do ano passado, porque a gente ia em abril desse ano. E aí, meu esposo, ele é músico, ele é percussionista. E aqui no Nordeste é muito forte o São João, então a gente achou melhor adiar, deixar para depois do São João, porque era um momento de levantar uma grana a mais, para poder chegar lá mais preparado. Por que a Vital te atraiu enquanto agência? Tinha muitas coisas. Primeiro, todos os vídeos da Ju Vital no YouTube, Eu tinha vários conhecidos, eu tô num grupo de WhatsApp, e nesse grupo tinha muita gente que tinha fechado com a Vital, tanto que a gente juntou ali, tinha quase 100 pessoas que eram pra Vital. Eu tinha muita gente, assim, falando bem, no Facebook também, todos falando bem. A Vital tinha o link da Abraceio, que é como uma reguladora, no caso, e foi uma coisa, assim, que me passou muita confiança. Eles já tinham tempo de mercado, Eu falei assim, Vamos de Vital, Porque tem muita gente falando muito bem. Eu nunca tinha visto um comentário ruim. E não esperava, Não esperava o que aconteceu, mas aconteceu. Eles tinham agendado com a gente e com outras pessoas também um aulão pré-embarque, que seria uma videoconferência mesmo, onde os alunos entrariam nessa meeting, seria um aulão para dúvidas gerais. E na quarta-feira à noite, eles mandaram um e-mail falando que o evento seria cancelado e não propuseram uma outra data. No mesmo dia, já enviei um e-mail para eles perguntando se teria uma nova data. Então, eu estava muito inocente perguntando isso, Mas eles não me responderam mais. Isso na quarta, Na quinta-feira de manhã, o Raul começou a ver algumas pessoas nos grupos que a gente tem de Dublin, Irlanda, que estavam reclamando da agência, que ela parou de responder, que ela enviou alguns e-mails falando que tinha cancelado as operações. Então, a gente começou a entender que talvez eles tinham feito alguma coisa errada. Tinham apagado os vídeos do YouTube, bloqueado os comentários em todas as postagens no Instagram. E esse e-mail, desde o início, é uma coisa meio estranha, Porque o Lucas nunca recebeu um e-mail explicando toda a situação, igual outras pessoas receberam. Então, assim, foi um processo onde eles mandaram para algumas pessoas e para outras não. O Lucas nunca recebeu um e-mail formalizando a situação da Vital. Não tive nenhum retorno. Na quinta-feira, um agente de uma outra agência que eu tinha cotado me mandou mensagem falando: Wilson, tá tudo bem com o seu intercâmbio? Porque eu recebi mensagens aqui de outros intercambistas da Vital que não estão conseguindo embarcar, que não tem só a carta de matrícula. Tá tudo certo com a sua? E até aquele momento, para mim,
tava tudo ok, né? Eu não tinha recebido nenhuma mensagem da Vital, nem nada. E falei, não, tá tudo bem, né? Eu vou embarcar dia 13, né? E dia 14 eu tô em Dublin. De agora, desse mês, né? Sim. De junho. Isso. Aí mandei mensagem pra Vital, pro suporte da Vital. Ninguém me respondeu. Tentei ligar, ninguém me respondeu. Mandei mensagem pra Ana, que foi uma vendedora. Desculpa falar o nome, mas essa sim eu vou citar, porque há 2 semanas ela me vendeu um pacote de seguro viagens, e isso eu achei muito desonesto, porque foi uma pressão muito grande para fechar esse seguro viagens. Eu queria fechar esse seguro mais próximo realmente do dia da viagem, porque daí eu teria certeza que as apólices estariam comigo, tudo bonitinho, mas ela fez todo um jogo que a gente precisa fechar agora, porque você não consegue fechar depois, porque o valor vai aumentar, depois de tal prazo você não consegue mais fechar, porque as seguradoras não assumem o risco. Enfim, foi jogando várias manipulaçõezinhas para a gente realmente fazer esse seguro. E quando eu vi no grupo, que a gente tem um grupo de vítimas, a maioria teve a mesma situação com essa consultora. A princípio eu pensei, não, deve ser algum problema, deve ser mentira, não sei. Um dia antes eu tô de férias aqui no Brasil e eu acordei, eu tinha saído com a minha irmã nesse dia, a gente tinha se divertido um monte, tinha tomado um monte de decisões, assim, que ia ajudar na realização do intercâmbio, assim, tava super feliz. Fui dormir, acho que eu fui dormir umas 6 da manhã e acordei às 9 com o celular que não parava de vibrar. Eu, meu Deus, quanta mensagem, né? Aí fui olhar, tinham me marcado lá no grupo para as pessoas que tinham fechado com a Vital. E quando eu vi as mensagens assim, gente, a Vital não tá me respondendo, Vital vai entrar em falência. Eu falei, nossa, não pode ser. E eu lembrei já do caso da Time to Travel, né, que eu já tinha pesquisado bastante, então eu tinha visto esse caso, uma amiga viajou nessa época, então eu fiquei assim, até agora, assim, eu falei, já perdi, já foi, paciência, vamos recalcular a rota. O que vocês sentiram na hora que caiu a ficha, que realmente o sonho do intercâmbio estava desaparecendo? Eu não sei lhe dizer exatamente. Eu e meu marido tivemos reações diferentes, porque eu acho que um foi ser forte no momento que o outro estava fraco. No começo ele desabou assim e eu tentei, não, peraí, vamos resolver, a gente precisa fazer alguma coisa e tal, correr atrás de alguma coisa. Depois ele se estabeleceu mais e eu fui desabando, digamos assim. E à noite, quando eu vi que saiu aquele comunicado em áudio e que eu vi que realmente fomos vítimas de um golpe, foi essa conclusão que eu tirei. Aí eu desabei completamente, eu chorava como uma criança, chorando alto, assim, porque, como eu lhe falei, foram 8 anos investindo em um sonho, economizando. Meu marido é músico, ele também é design gráfico, trabalha de manhã e de noite para poder juntar tudo isso. A gente sabe que juntar dinheiro no Brasil é muito difícil e a gente conseguir realizar esse sonho, Até então a gente estava em clima de despedida, até o dia da notícia, né? A gente estava feliz, alegre, empolgado, que não tinha mais o que pagar, a comprovação já estava quase completa, era só uma questão de tempo para completar. Então, assim, a gente estava tranquilo, sabe? Até vir essa bomba e bagunçar tudo, e agora a gente tem que correr atrás de tudo de novo. Mas foi meio que um mix de sensações. Inicialmente triste, depois raiva, depois me sentindo burra de por que eu fechei com eles, e depois tristeza por completo. Agora a gente já passou, né, alguns dias, a gente já está correndo atrás de outras escolas para o prejuízo não ser maior, mas foi basicamente todos esses sentimentos misturados num dia só. Foi uma loucura mesmo. Assim, pela forma como se desenhou, não sei. Eu tenho até medo de falar aqui o que eu penso, porque no final, depois eu posso ser acusada de estar acusando alguém, sabe? Mas eu acho que foi um golpe, porque como se foi desenhado e arquitetado, pareceu muito. Colocar a venda da empresa meses antes de falir, essa venda ser para uma pessoa completamente desconhecida, que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém encontra nada dessa pessoa, ninguém consegue achar nada. É muito estranho, é tudo muito estranho, parece muito um golpe arquitetado. Então, assim, acho que tudo, na minha visão, supostamente, pareceu ser um golpe, mas
quem sou eu também para dizer, né? E eu confesso a você que eu tenho até medo de falar isso e ser eu a acusada de estar acusando alguém de um golpe. Ela carregava a imagem da agência e, querendo ou não, ela passava muita confiança, assim, né? Era tudo... Se sentia, quando ela falava que a Vital era o bebê dela, né? O bebê dos olhos dela, assim, que ela olhava com muito carinho. Eu vi os vídeos dela falando com outros intercambistas, contando a história. Isso passa muita credibilidade. Um selo de uma Braceio, por exemplo, não passa tanta credibilidade quanto o dono tá ali dando a cara, mostrando o que tá fazendo, mostrando o que tá ali, sabe? Então, eu acho que esse foi um fator bem importante. Eu provavelmente não fecharia se tivesse sido vendida. Eu não conhecia os donos da Vital, eu não sabia quem era a dona ou o dono. Realmente essa parte foi uma falha minha também de não ter pesquisado um pouco mais. Eu realmente sabia que tinha uma empresa, tinha uma sede, era uma empresa grande, que tinha mais de 13 anos de mercado, mas assim, eu não procurei me informar em relação aos donos. Isso foi uma falha que eu considero minha, que eu deveria ter tido um pouco mais de atenção, visto que tinha mudado de dono já no início do ano, que foi a época que eu escolhi fechar esse intercâmbio, e realmente essa parte me passou despercebido, porque eu realmente confiei numa empresa que estava fazendo seu trabalho e estava fazendo com êxito, né, até aquele momento. Quando a agência falha, os prejuízos não são só financeiros, afetam sonhos, planos e a vida de muita gente. E assim, eu fiquei sem chão, porque é um investimento. Eu pedi desligamento da empresa que eu estava depositando 100% de esperança que esse processo ia dar tudo certo, porque é um investimento, né? É um investimento no meu lado profissional também, viver essa experiência de intercâmbio. E acabou que não tinha muito o que fazer, meu voo já está agendado, então eu tive que fazer um outro pagamento diretamente para a escola, que é o que acabou acontecendo. Vocês pagaram a agência, depois tiveram que pagar novamente uma escola e vão ficar por conta de vocês mesmos, né? Isso, exatamente isso. Perdemos todo o suporte que a agência daria, né? Isso não vai ter mais, agora nosso suporte vai ser buscar as informações nos grupos, correr atrás, sem ter esse papel da agência facilitando. E no caso da Vital, muita gente se pergunta, isso foi uma falência honesta ou um cash and grab disfarçado? Na verdade, eu acho que é má administração. Não tem outra coisa. Eu vi muita gente falando sobre a questão do câmbio fixo. Conheço outras agências que têm câmbio fixo também, e estão há 30 anos no mercado, 35 anos no mercado. Então, não diria que o câmbio fixo seria um problema, né? Pode ser que sim, afete talvez uma empresa menor, mas alguma coisa aconteceu e para mim é má gestão, na verdade. É isso, assim, é a única coisa que eu consigo pensar. Também, não, como a gente não conhece os detalhes dentro, não dá para dizer muita coisa, mas a única coisa que eu conseguiria pensar é má gestão, assim, né? Porque a gente até viu nos comunicados e até nos grupos falando que a Vital foi vendida em janeiro e tudo. Quando eu vi isso, eu já pensei assim, isso foi bem pensado, na verdade. Não foi uma coisa assim, foi vendido e agora faliu, não. Para mim, tem alguma outra coisa por trás e já estava meio pensado isso de fechar e foi isso. Má gestão e combinando com ganância. Uma das coisas que me chama a atenção é que quando é má gestão ou quando é um problema que a empresa vem querendo corrigir, provavelmente ela vai diminuindo o nível de pessoas onde ela vai oferecendo o serviço, ela vai diminuindo a velocidade, né, de contratação com as escolas e tudo mais, porque ela entende que tem ali um problema de caixa, tem ali um problema de gestão que está se formando e vai tentar comprometer menos pessoas nessa situação. O que chama a minha atenção nesse caso da Vital é que não teve essa sinalização, assim, então a empresa estava operando normalmente. Agora você sabe, né, a gente criou um grupo no WhatsApp para tratar o problema. A gente tem já um grupo com mais de 300 pessoas, tem uma lista com mais de 100 nomes de pessoas impactadas. Então não dá a entender que houve essa ação preventiva de sinalizar para as pessoas que estavam contratando o serviço. E a gente vê também no grupo relatos de pessoas que estavam ainda em fase de contratação, que estavam fechando novos pacotes com a Vital. Isso é uma das coisas que, infelizmente, me leva a suspeitar mais, né, assim, de que
como a gente tinha um problema tão grande, um problema que gerou o encerramento das atividades de uma hora para outra, e que ninguém viu isso e ninguém colocou um freio antes do trem bater, né? Então, isso é uma das coisas que chama a minha atenção. Um outro ponto também que a gente precisa pensar é que talvez nem todo mundo da empresa tenha a noção do que está acontecendo, né? Pode ser que o time de vendas comercial eles estavam fechando porque era orientação do time executivo fazer esse tipo de processo. E a partir do momento que realmente cancelaram as operações, talvez o time recebeu essa notícia no mesmo dia que a gente. Então não dá para imaginar também que era de conhecimento de todos o que estava acontecendo internamente. Quanto é que foi no total que vocês perderam nesse pacote? O total ficou pouco mais de 28 mil, eu e o meu marido. A gente tinha fechado com eles só a escola, mas eles ofereceram tudo, assim. Ofereceram seguro, ofereceram acomodação, passagem, mas a gente preferiu fechar por conta própria porque tudo estava bem mais caro com eles. E graças a Deus até, porque muita gente perdeu até isso, né? Seguro, passagem, além do dinheiro, não tem mais nada. Então, no total, a gente fez acho que foi quase 12 mil, porque a gente foi conseguindo negociar com eles, então nem chegou a ser 12 mil, mas é um valor muito próximo, e foi isso. Aí a gente não fechou nem acomodação e nem passagens com eles, isso foi bom. Peraí. O valor que vocês pagaram foi 12 mil para um curso de inglês aqui? Isso. Assim, eu imagino que, além do curso, né, tem a questão do suporte que eles dão, tem o Induction Day, tem o transfer, que também estava incluído nessa proposta, tem também aulas de inglês free, que era feito todas as quintas. Então, assim, tinha não vários, né, mas alguns benefícios que estavam incluídos dentro desse pacote. O 12 mil reais hoje não dá 2 mil euros, né? Dá bem menos que 2 mil euros, inclusive. Eu tô achando um valor bem baixo, entendeu? Exato, por isso que possibilitou que, dentre as outras circunstâncias, que a gente fechasse com eles, porque realmente estava um preço muito bom. Eu paguei aproximadamente 6 mil, eles fizeram uma entrada em 3 partes, assim, no caso. Eu paguei primeiro foi um Pix de 1.000, aí depois foram 2 boletos de 2.000 e alguma coisa, não lembro o valor exato, mas dá quase 6 mil reais, que seria o correspondente ao 20% do valor total do curso. E foi só o que eu paguei, ainda bem. Com o intercâmbio, foi uma entrada lá em fevereiro de 5 mil para segurar os valores de verão não, desculpa, os valores que tinham das escolas, valores promocionais da época, e o restante eu fiz em abril, que foi acho que mais 12 mil. Acho que totalizava uns 17 mil e pouco. E agora, né, recentemente eu fechei também esse pacote de 5 mil do seguro com a Ana. Mas uma parte disso, eu dei entrada de R$1.000 no Pix e o restante eu parcelei no cartão, e isso eu estou tentando verificar com o Bradesco se a gente consegue reaver esse valor. No total, então... Uns 25 mil, ou um pouco menos. Foi golpe ou foi má gestão? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Mas, no fim das contas, isso realmente importa para quem perdeu 20, 30, 40 mil reais? Para mim tá dando na mesma, porque realmente, eles venderam seguros, eles continuaram vendendo pacotes. E isso, se fosse realmente uma coisa que eles poderiam controlar e que eles poderiam falar, não, vamos parar de vender, até acho que 3, 4 dias antes do encerramento eles estavam fazendo reuniões. 2, eu acho. Tem pessoas no grupo. Então, assim, agiram de má fé. Eu não sei se todo mundo sabia. Obviamente que tem gente ali que não sabe, que só está fazendo seu trabalho. Mas tinha gente que, pelo que a gente estava conversando no grupo, que a gente sabia da situação, e realmente teve uma ação de agir de má fé, né, para tentar... pelo que eu entendi, eles estavam usando os valores que a gente fez o pagamento para pagar a ida de quem foi. Porque, pelo que eu conversei com outras pessoas também, essa ex-dona, ela não em si tem todo esse valor que foi do investimento. Ela estava tentando segurar a agência e repassando os valores nossos para os que foram anteriormente, antes da gente. Óbvio que eles também pagaram, então não é que a gente pagou deles, né? Mas eu acho que foi nessa tática. Mas, infelizmente, a forma como foi abordado, de continuar fazendo vendas, de continuar trabalhando, e até a questão de mudança de dono muito repentina, de 1 ano, e pouco, tem 6 meses isso. Então, assim, é uma coisa que foi calculada.
não tem como dizer que não foi. O que nos interessa agora é conseguir o dinheiro de volta. Então, eu acho que talvez sendo um golpe, tem algumas medidas, né, alguns processos que podem dificultar isso. Então, como a pessoa tirar os bens do Brasil, ou a pessoa ocultar, enfim, passar os bens para outra pessoa. Se for má gestão, eu acho que a esperança de que a empresa realmente tenha algum ativo para defender, para devolver para as pessoas que contrataram e foram lesadas é um pouco maior. Então, eu iria nesse sentido. Qual é o plano agora? O plano agora é ir, como ele disse, a gente conseguiu alguns cartões de crédito e empréstimo para poder pagar agora uma escola, direto à escola, e chegar lá, pagar tudo isso, essas contas que a gente nem estava com o plano de fazer conta no Brasil, deixar conta no Brasil, mas agora vai ter que ter, né? E confiar que vai dar certo, assim, que as portas vão se abrir aí na Irlanda e a gente vai conseguir começar a nossa vida do zero agora, depois desse baque. O plano segue, não é o que eu falei ali, eu não vou deixar a peteca cair. Isso foi só um inconveniente péssimo, que me afeta bastante, principalmente no financeiro, porque não é fácil guardar 6 mil reais, né? São quase 1.000 euros, né? Não é uma coisa não é um valor que eu consigo do dia para a noite, por exemplo, né? Não vai ser fácil, mas eu tenho, ainda bem assim, eu tenho possibilidades de poder, eu tenho tempo ainda de poder recalcular a minha rota, de não, né, recalcular a rota de mudar de cidade, ou mudar o país, ou mudar alguma coisa, simplesmente de poder pensar nas próximas ações, pensar como eu vou agir, né? No primeiro dia eu não sabia exatamente o que fazer, eu só fiz o boletim de ocorrência, né? As delegacias não queriam colocar como golpe ou fraude, porque era uma empresa que realmente estava fazendo seu trabalho, e colocaram como um desacordo comercial só uma preservação de direitos, né? Hoje eu acho que se eu for lá novamente fazer esse boletim com tudo o que aconteceu a partir disso, né? Porque eu fiz no mesmo dia, a situação acho que já vai ser diferente, porque não tem mais site, não tem mais Instagram, não tem mais nada. Então acho que já se qualifica realmente como um estelionato. Um golpe realmente que todas as vítimas sofreram. Eu fechei, né, com outra escola. Era a minha primeira opção de escola. Né? Eu mandei mensagem para eles bem no início, bem no início, mas eles não me responderam. Eles seriam minha primeira opção porque eu já tinha visto pessoas indo com eles, né, também. E é uma escola muito boa. E acabei fechando com eles agora para realmente não perder meu voo, porque senão também seria um prejuízo de mais de 9 mil reais. Então, o plano continua. Vocês vão fazer o intercâmbio, vão seguir em frente aí. Sim. Estamos embarcando daqui 2 dias para lá. Não deixa com que isso afete o teu sonho. Que a tua vontade de realizar esse sonho seja muito maior do que realmente o problema, sabe? E a gente vai ter que seguir a vida, enquanto isso, também tentar não abrir mão desse sonho. Eu vou realmente realizar esse sonho, porque eu acho que a gente não pode deixar nossos sonhos na mão de outras pessoas, né? Então, se a gente tem um objetivo na vida, se a gente tem uma razão para seguir, a gente tem que continuar nela e passar por os obstáculos e seguir em frente. Tem alguma forma da gente se apegar, confiar que Deus sabe o que está fazendo e que esse desafio veio para nos fortalecer e para fazer com que as coisas deem certo, né? Então, acho que é não desistir, tentar tirar força de onde nem encontra muitas vezes e fazer o plano dar certo, assim. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.